Boa noite a todos, todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esta atividade importante de reflexão sobre a importância da segurança alimentar e da alimentação saudável. É um diálogo sobre esses temas, que teremos aqui a participação de vários convidados que já estiveram dialogando com vocês aqui na entrada. Todos pudemos saborear aí diversos alimentos saudáveis que foram colocados, e isso vai estar no diálogo da noite de hoje. Nós vamos rapidamente, agradecendo pela presença, fazer uma mesa inicial de abertura muito breve, né? E na sequência a gente vai ouvir também os expositores que estiveram aí, para que possam também nos passar experiência, dividir essa experiência com as pessoas que estão em casa nos assistindo através das redes sociais. Então, queria rapidamente chamar aqui o deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, que é o proponente desta atividade no dia de hoje. Padre Pedro. Também para participar desta breve abertura, representando dois importantes órgãos de Estado que têm responsabilidade e importância para a questão da segurança alimentar e da alimentação saudável, chamar o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, senhor José Fritti. E representando a senhora Lorena Pierre Almeida, que é a superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em Santa Catarina, o senhor Wagner Fernandes de Aquino. Passar a palavra para o deputado estadual Padre Pedro Baldiceira para dar as boas-vindas e dar abertura ao evento na noite de hoje. Estão pedindo para sentar, eu falei que não vão ficar de pé, né, porque vai ser mais rapidinho, é só para dar o recado, né? É por isso, né? Então, gente, a nossa gratidão pela presença de cada um de vocês nesta noite, neste momento, acho que estratégico, importante, da gente poder também tirar um tempo para debater sobre o que envolve aquilo que de mais sagrado existe na vida, na caminhada da gente, que é o alimento, né? O alimento, a segurança alimentar, o direito, né, de cada uma, o acesso a esse alimento, né? E, ao mesmo tempo, também, claro, quando nós falamos de alimento, falamos da qualidade deste alimento, né? E, então, acho que é um pouquinho nesse espírito. Como a gente vai ter depois aqui várias figuras que vão aprofundar a temática, né? A gente dizer de que, e acho que é importante a gente socializar, nós estivemos neste último domingo aqui na praça, juntamente, né, com os nossos moradores de rua, e várias lideranças ligadas a algumas entidades, né, e voluntários, que tem essa relação e trabalham com a questão do alimento. Um momento celebrativo, né? Mas, ao mesmo tempo, também, além de ser celebrativo, é um alerta, um sinal de questionamento diante daquilo que está acontecendo aqui na capital com o decreto que foi construído, feito pelo governo municipal, né? Onde ele proíbe a questão, né, do acesso ou da doação do alimento, né? E o entendimento nosso de que isto não pode permanecer em hipótese nenhuma, tendo em vista de que o acesso ao alimento ele é uma coisa sagrada, digna e é de direito de todo cidadão e cidadã, né? E estaríamos aqui proibindo as pessoas de exercerem a sua cidadania também e de ajudarem neste momento, né, de dificuldade que a pessoa enfrenta e vive, né? Então, acho um pouquinho nesse sentido, né? Mas da gente poder aprofundar aqui, nós temos aí a questão das PANCs, né, que nós estamos construindo aqui internamente no Parlamento também,
a questão, né, de discutir a política e implantar em Santa Catarina também a política das PANCs, né, que eu julgo que seria uma das grandes alternativas ao enfrentamento da fome. Para tanto, precisamos nos qualificar nesse processo todo também, né? Então, que a gente tenha um bom proveito hoje à noite aqui, onde estaremos vivenciando este momento, dialogando um pouco. José Fritti, superintendente do MDA. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Nós viemos agora lá de Itajaí, estivemos lá visitando um centro da IPAGRE de transição e produção de alimentos saudáveis, né? Que é um processo interessante que poucos catarinenses sabem que o governo do estado faz isso, porque a política do governo do estado é esconder exatamente a política de produção orgânica, a produção de alimentos saudáveis. Então, por isso, né, fiquei nos levou lá hoje, né? Por isso, acho que está um pouco escondido aquilo lá que a gente devia estar sendo expandido, usando, divulgando. Mas eu acho que é importante a gente ter uma coisa muito certa quando fala em alimento saudável. Primeiro, alimento saudável tem que ser um processo sustentável de produção. O processo sustentável de produção é respeitar a natureza, respeitar o que é cada planta e respeitar o seguinte, não é veneno. Não é com veneno que a gente vai fazer produção de alimentos. E hoje nós estamos praticamente em todos os nossos supermercados, a gente tem mais comida contaminada do que comida saudável, né? Então, também, além de ter uma ação propositiva, mostrar que é possível a gente estar evoluindo nesse processo, mas ao mesmo tempo é denunciar todos os dias, porque senão a gente não está garantindo o que é mais importante, que é a vida. E alimento não saudável, o alimento contaminado, vai trazendo consequências para a vida e para a saúde das pessoas, né? E acho que hoje nós precisamos ter esse processo de conscientização cada vez maior. Infelizmente, os governos nossos, nem governo federal tem essa compreensão de que teve uma revolução verde que implantou o agronegócio à base do veneno no Brasil. Nós tivemos uma política pública do governo federal, financiamento do Banco do Brasil, financiamento do BNDES para isso, e agora a gente está propondo que tem que fazer uma política de transição, produção agroecológica, produção de alimentos saudáveis, reduzir e até eliminar o uso de agrotóxicos, que temos inclusive um programa nacional. Não se tem uma política consistente do governo federal e muito menos do governo estadual. Então eu estou falando, eu sou do MDA. O governo federal não tem isso, que é lamentável a gente estar vivendo essa situação. Quando for ver aí a situação de saúde, o Padre Pedro acompanha bastante, né? Eu, quando era guri, tinha um hospital oncológico em Santa Catarina. Hoje está indo para 8, ou centros, ou hospital de tratamento de câncer. E onde é que está a principal causa do câncer? É por aquilo que a gente come e por aquilo que a gente bebe. Então o que a gente está bebendo? Veneno, até metanol, né? Veneno, e está consumindo alimentos contaminados por venenos. Então eu acho que nós temos um desafio pela vida muito grande. Então quando fala alimento saudável, soberania alimentar, é em primeiro lugar pensar na vida, e na vida de todas as pessoas, né? E não só aqueles que podem comprar alimentos orgânicos, que às vezes, né, só poucas pessoas têm acesso. Mas parabéns por essa oportunidade de estar fazendo essa discussão, e estamos juntos. Muito bem, agora o Wagner Fernandes, Aquino, representando a Conab. Então, gente, agradecer primeiro ao Padre Pedro, ao Fritz também pelo convite, né, da gente estar participando desse evento, que é um privilégio muito grande. A gente se formou em agronomia aqui pela Centro de Ciências Agrárias, que é uma escola bem voltada também para a agroecologia. Hoje atuamos na Conab no levantamento de safra, né? Vimos realidades diferentes no estado, mas eu queria dizer que é um privilégio muito grande a gente estar aqui revivendo assim esse projeto. Me emociona porque é um projeto de vida
E eu acho que o PA, né, a Conab sempre foi vanguarda na transformação da agricultura. E o PA, ele é também uma chance da diversificação dos alimentos, né? Que o produtor pode ousar um pouco mais. E a Conab sempre foi ousando. Hoje o programa já está mais junto ao PENAI, municípios, estados, ele atua também, mas a gente tem essas provocações que tu fez, né, Fritz? A gente tem transformações para serem feitas junto às povos, comunidades tradicionais, todo esse conhecimento, né, seu Alessio ali, conversando com ele, é mágico ouvir o senhor, seu Alessio, eu acho que tem tantos outros, né? Então, eu acho que a gente tem que, como diz a música do Das Aranha, né? O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Então, eu acho que é caminhar nesse sentido, na diversidade, que a gente fica mais forte. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito bem. Então, eu vou agora desfazer a mesa inicial e pedir aqui para a gente ter um momento de mística com o jovem poeta Hugo Fraga, que ele vai declamar uma poesia para a gente e depois a gente vai para a parte que vamos alimentar aí também as informações. Agora vamos alimentar um pouco o espírito, né, com esse momento da mística com o Hugo Fraga. O físico, todo mundo está bem alimentado e, pelo que eu vi, as reações, todos muito satisfeitos, e todas, né? Vai lá, Hugo. Alô? O título da poesia é Pessoas. Flores desabrochando, lindas, são como chamas fulgurantes. Mas eis que surge a mão velha e torta e as rega com inseticida, veneno e corante. Sua cor se torna um falso e exagerado vermelho. Perfume artificial traveste suas fragrâncias. Lhes aceleram cruelmente o crescimento, mas não deixam de ser flores nem um instante. Por isso, a primavera dentro delas canta, desde dentro as convoca, as chama. Vocês não são o que lhes dizem, ó belas flores. Do sol vocês são a viva herança. Rompam as pétalas sintéticas, desfaçam-se desses disfarces inebriantes. Por mais prazerosos ou confortáveis que pareçam, por mais que sejam tão doces ou brilhantes, é tempo de primavera, e primavera é lancinante. Expõe o medo dormente de eras e a dor própria de toda mudança, essa lei constante, mas é selvagem, necessária, inevitável, livre, bela, vem de uma origem crepitante. Vem da fonte que tudo gera. E nela a chama canta, grita, cresce, berra, arde em silenciosa pujança. E é inútil tentar contê-la, pois quem tenta ensurdecer o som da própria natureza, definha o próprio corpo e seca a própria seiva. Esse líquido vigoroso, esse sangue quente, que mantém viva a proeza que é existir nesse planeta. Todavia, mesmo murchas, no cerne de seus botões originais, as flores sabem que são filhas da terra, o parentesco da paz. E minúsculo é o que chamam de casa, esses casulos de concreto, aço e pedra, distantes do solo, suspensos em prédios, talvez não ouçam ou então ouvidem a emergência da primavera, mas as suas raízes mais primevas sabem, nutrem a plena consciência de que tudo é terra, tudo é terra. Então, conclamo que ouçam esse chamado, ó flores, esse chamado que habita em si mesmas, na raiz, no caule, em folha, perfume e pétala. A tua existência é teu canto, o canto da terra, o canto da primavera. Obrigado, Hugo. Muito obrigado. Vamos agora, então, chamar aqui, vou chamar de novo o Padre Pedro para conduzir, né, essa atividade e convidar aí as pessoas, os artistas, as artistas que
nos receberam aqui com aquelas obras de artes da alimentação saudável, né? A Denise Rodrigues, que fala sobre punks. A Aline Salame. Que vai trazer também aqui a experiência da Escola dos Trabalhadores da CUT, né? A Juliana Amaral, Alimentação Viva e Soberania Alimentar. Noeli Pinheiro, Punk na Sua Horta. E o nosso querido Alessio dos Passos Santos, bruxo das plantas medicinais, que eu vou pedir para formar a mesa. E queria pedir para a Cleia Breg Daniel só levantar aqui, que ela, né, ela não vai para a mesa, mas só para a gente aplaudir, porque ela também... É para tu ir para a foto aí inicial, pelo menos, Cleia, né? Ok, é isso. Então, queria registrar também a presença aqui conosco da professora doutora Thaíse Guzatti, do curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina. Thaíse? Muito bem. E agora, então... a ideia é que o Alessio aí faça aí, ele, digamos assim, foi quem dialogou também, Padre Pedro, com todas essas pessoas, né? Que o senhor introduz aí para que ele seja o primeiro aí a saudar aí também a presença de todas essas queridas pessoas que estão presentes aqui conosco. Pode sentar, faz favor. Isso. Muito bem. Então, primeiramente, a gente quer novamente agradecer, né, ao tempo e a esse momento em que vocês estão nos proporcionando de partilha, de diálogo, de socialização, saberes, conhecimentos, os sabores nós já participamos, né, já partilhamos. Obrigado por vocês terem aceitado estarem aqui, né? E, da mesma forma, já havia agradecido a todos e a todas que aqui estão, né? Então, de imediato, para a gente já entrar na temática, o Alessio trabalha com a gente há muitos anos, né? Há basicamente 20 anos, nós trabalhamos com a farmácia da natureza itinerante. Nós percorremos aí, basicamente, quase todos os municípios do estado. Alguns voltamos 8, 10 vezes, né, com o trabalho dos fitoterápicos, né? Então, acho que é um trabalho muito forte, né, que aconteceu durante esses 20 anos e que agora a gente vai dar um passo além da farmácia da natureza itinerante, né, de nós poder fazer todo o processo, desde a produção da muda até o processamento, com a construção do laboratório. Então, esse é um projeto nosso, e colocar isto, né, ao alcance dos nossos cidadãos e cidadãs em Santa Catarina. Eu posso dizer, talvez, nessa envergadura, seja uma experiência piloto, não só do Estado. Eu acho que até no contexto nacional, porque nós andamos em outros estados, né, vendo as experiências, etc., né? E queira ou não deixa de ser um alimento, né? Cuida da vida e do bem-estar de todos, né? Então, Alessio, contigo. Então, boa noite. Que bom estar aqui. Eu acho, nesse movimento da alimentação viva, de uma vida mais saudável, eu acho que nós aqui já conseguimos fazer uma grande revolução. Porque eu vi que todo mundo aqui, a maioria que eu conheço aqui, são ativistas. De algum momento são ativistas. E esse a gente consegue fazer esse movimento aí. Queria parabenizar o Padre Pedro, que tem o projeto Em Defesa da Vida. Em Defesa da Vida está as abelhas. Agora tivemos no dia 4, Dia Nacional das Abelhas. O Padre Pedro trabalha a questão da água, os aquíferos,
e água potável. O Padre Pedro também aprovou um projeto, uma faixa que vem lá do Paraná, passando aqui para o Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, uma faixa como fosse uma área de preservação também, para deixar aquela questão da água também. E um projeto super importante, tem esse que o Padre Pedro falou agora, que é o arranjo produtivo de plantas medicinais, não só plantas medicinais, ele vai avançar esse projeto também, com laboratório, produção de muda e tudo. E então eu queria parabenizar o Padre Pedro por esse movimento em defesa da vida. É isso aí. A nossa mesa aqui, são pessoas que eu conheço e admiro bastante, e tem um grande trabalho também, são pessoas bem queridas, e também a Conab também, o grande projeto que a Conab faz. Não esquecer do Fritz também, que é um grande ativista também. O Fritz não só está na direção de uma empresa, mas é um ativista também que está sempre junto no movimento também, nunca falha nos movimentos, onde tem importância de plantas medicinais, de comida saudável, tudo. Nós temos carência alimentar e nutricional. Comemos a vida inteira alface, beterraba, repolho, cenoura, nós temos essa carência. E as punks vieram para isso, para suprir um pouco da nossa carência. Além disso, são plantas rústicas. Numa crise climática, nós temos a planta aqui. Se der muita seca, a gente pode produzir algumas plantas que são feijão gandu, e aí vai. Se der muita chuva, a gente pode sair para o lugar, colher plantas também, para a gente se alimentar. Então, as punks, para mim, é um movimento grande. E queria aqui, em especial, estou aqui até para falar em nome dela, não vinha nem para a mesa, a Cleia, minha companheira, casada há 49 anos, trabalha bastante com as punks, trabalha também com reaproveitamento total de alimentos orgânicos. O nosso lixo é muito rico, o nosso lixo. Por que comprar uma alface, uma beterraba orgânica, jogar a folha e o caule fora? A gente poderia aproveitar tanto a folha como o caule. Por que jogar uma casca de banana orgânica fora? Podia fazer bolo, brigadeiro, farofa, e poderia fazer a milanesa. Com a folha da bananeira higienizando ela, poderia fazer guardanapo, com a banana verde fazia com a banana verde, com o umbigo a biomassa da banana verde, com o umbigo da banana fazer o xarope, como ela fez ali, podia fazer xarope, mas poderia fazer como fosse um palmito também, com a bananeira ainda a gente trabalhava com adubo orgânico também, poderia botar bananeira também, adubo orgânico, e até tirar o palmito do miolo da bananeira. Aí aproveitei uma bananeira na totalidade. Então, reaproveitamento total de alimentos orgânicos tem que estar junto com as punks. Nós não sabemos aproveitar os alimentos orgânicos. E a Cleia faz isso. Eu sempre digo que cada planta tem uma linguagem a linguagem até para ela conviver na natureza e atrair os polinizadores e tudo. E cada pessoa de nós tem uma linguagem. Eu não vou dizer qual é a linguagem que me representa, mas a linguagem da Cleia, tem certeza que é o amor perfeito. Essa é a linguagem dela. Valeu, obrigado. Tá bom. Feita então a introdução, a declaração do Alessio, né? Ele faz parte, isso é importante, né? Depois dos 49 anos, né? Isso. Então, gente, eu não sei, nós temos 4 manifestações, né? A gente poderia estipular um pouquinho o tempo, mais ou menos. Quantos minutinhos será que nós poderíamos? Uns 10 minutos, né? Estaria ótimo, né? Aí teríamos mais ou menos 40 minutos, né? Nas 4 manifestações, né? Se precisar os 10, né? Claro. E depois, lógico, né? Nós vamos abrir, né, para o grupo todo que aqui está, né? Então, eu até perguntaria, alguém gostaria de começar? Não? Ninguém? Hã? Então, vamos lá. Então, de acordo. Então, tá bom, ótimo, né? Então, vamos lá. A Denise Rodrigues, né? Contigo, né? Então, boa noite a todos, pessoal. Esse material nem é muito para servir, porque eu não gosto muito de usar data show e nada, eu gosto mais, como o Alessio fala, de ir mostrando, ir fazendo e conversando, né?
mas ele é um material que, se vocês quiserem ter acesso, a gente pode estar enviando para vocês, que é um livrinho, um livretozinho de punks, com algumas receitinhas, porque quase todo mundo, quando prova, quer receitinha, né? Então é só por isso esse material. Eu faço parte de um coletivo. O coletivo que eu faço parte chama Iandé. A gente tem práticas integrativas nesse espaço. Chama Iandé Saúde, Arte e Gastronomia. Porque a gente acredita que a saúde passa bastante pela gastronomia, pela alimentação saudável, e a saúde passa muito também pela arte. Então, nesse espaço, a gente tem alguns cursos, algumas manifestações artísticas. Então, a gente tem aula de canto, aula de percussão, tem teatro, tem sarau, tem festinhas dançantes, trabalhando essa coisa da arte, porque para as pessoas se sentirem melhor. E a gente tem a parte da gastronomia também, muito voltada à agroecologia. Então, a gente tem algumas práticas agroecológicas lá, de ter composteira, de ter uma horta, de fazer algumas técnicas. Então, assim, passa por isso. E a questão da saúde, a gente trabalha com práticas integrativas. Bastante com o reiki e bastante com as plantas medicinais. E também massagem e várias outras atividades, né? O reiki, como a gente sabe, ele está dentro das práticas integrativas. Então, a gente tem reiki comunitário toda segunda-feira, atendendo a população, em troca de 1 quilo de alimento não perecível, que a gente destina esse alimento para as cozinhas solidárias. E agora a gente está com essa questão toda das cozinhas solidárias, né? E na sexta-feira a gente tem os encontros de plantas medicinais, que são encontros abertos, também gratuitos para a população, em que a gente estuda as plantas medicinais e que a gente também estuda bastante alimentação saudável. Então, a gente faz algumas oficinas, não só alimentação saudável também, mas também, às vezes, alguma prática de produção de produtos de higiene, de limpeza, dentro de uma linha mais natural. Então, esse é o nosso trabalho, e dentro desse trabalho a gente acredita muito na força das plantas medicinais e na força das plantas alimentícias não convencionais. Eu gosto mais de chamar as plantas alimentícias não convencionais de plantas indicadoras, porque elas são plantas que nos indicam alguma coisa. Aonde elas nascem, elas vão indicar um tipo de solo. Aonde elas aparecem, elas podem estar muito ligadas, conforme Paracelso sempre falava, a nossa questão de como a gente olhar para uma planta e ver a necessidade que a gente está fazendo dela. Então, Paracelso ele falava assim: olha para o teu quintal e vê o que você encontra ali, porque ali você encontra a tua cura. E muitas vezes a gente tem numa greta de calçada na frente de uma casa, uma planta nascendo, e aquela planta é a planta que a pessoa daquela casa está necessitando. Então, isso é assim comprovado, a gente vê muitos exemplos disso. Então, assim, eu vejo as plantas, as punks também dessa maneira, como uma maneira que elas vêm nos mostrar o que a gente está precisando. E, às vezes, a gente vê uma profusão de plantinhas nascendo ali, e você vai ver a necessidade do que as pessoas que vivem ali ou convivem ali, o que elas estão necessitando. Então, é muito lindo ver isso. As punks, elas são espontâneas, elas são livres. Então, eu vejo elas nascendo livremente. Se a gente for dar uma caminhada em qualquer rua aqui do centro, a gente vai ver punks nascendo num espacinho ao redor de um poste, num cantinho. Então, elas são altamente assim, elas são livres mesmo, elas nascem onde elas precisam, onde elas querem, elas são meio punks mesmo, como o punk, como se a gente for pensar no punk de ser livre mesmo para cantar, para gritar, para fazer, né, para se expressar. E eu percebo as plantas alimentícias assim, com essa espontaneidade e essa
beleza de nascer onde elas são necessárias, assim. E, como o Alessio falou, a gente tem uma carência alimentar muito grande. E essa carência alimentar, muitas vezes, com as punks, a gente pode estar fazendo com que elas estejam presentes na nossa alimentação. Então, e assim, um questionamento até para vocês e para meus colegas aqui, porque é um questionamento que eu tenho colocado muito isso, e eu acho que é muito importante a gente observar isso. As pessoas falam, mas isso dá para comer? Isso é veneno. Se comer, isso é veneno. E só que a gente tem que começar, eu acho que é falar muito sobre o veneno que todo mundo está consumindo, os pacotes, o óleo de soja transgênico, todo esse alimento inflamatório que as pessoas têm acesso, muito fácil, e a dificuldade de aceitar uma planta alimentícia que nasce espontânea, que está ali no seu quintal e que é uma riqueza de sais minerais, uma riqueza de vitamina, uma riqueza, muitas vezes, as pessoas com anemia, com colesterol alto, e a gente tendo plantas com ômega 3, plantas com ferro, plantas com cálcio. Então, assim, a gente tem que começar a colocar, eu acho que um pouco mais a questão do que é tão ruim, porque a gente fala o que é bom e a gente atinge a gente aqui, que a gente gosta. Então, a gente consegue atingir falando o que é bom para quem já tem uma afinidade, mas a gente tem que começar, talvez, a falar mais com as pessoas mesmo o que é ruim. Isso faz mal para isso faz mal para aquilo, porque às vezes as pessoas nem têm consciência disso, elas não percebem que aquele alimento, aquele requeijão que ele compra no mercado, aquele alimento ultraprocessado, ele não vai... É o que está fazendo mal para eles. Eu vejo porque eu sou na farmacêutica clínica, sou naturóloga, e as pessoas vêm me buscar e muitas vezes elas não têm noção do mal que elas do que eles estão ingerindo de alimento, assim, o mal, o que aquele alimento está fazendo para eles. Eles falam assim: eu como só de manhã uma torradinha com manteiga, uma torradinha ou uma torradinha com requeijão. Então, uma torradinha cheia de acrilamida, que é altamente cancerígeno, que é altamente que deixa nossas artérias e veias plásticas. E daí a gente tem colesterol alto, diabetes e tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a mostrar isso e começar a trazer as plantas alimentícias mesmo para o nosso dia a dia, trazer as plantas para a gente aprender a usar e ver o que tem de ruim e o que tem de bom, o que a gente pode. Então, quando alguém falar, olha, esse alimento pode ser uma punk, mas isso não é venenoso, nós temos muitas outras opções que não são venenosas, né? Então, eu acho que isso, assim, é uma questão que seria bem legal a gente estar trazendo. E eu fico bastante feliz assim que tenham algumas iniciativas voltadas a gente buscar as práticas integrativas, a gente buscar discutir isso. Agradeço bastante ao Padre Pedro por essa disponibilidade dele de estar fazendo isso, porque realmente assim é muito difícil a gente ter acesso. Nós somos poucos. E a gente tem que fazer barulhinhos. E esses barulhinhos eles têm que vir para a gente conseguir mostrar alguns caminhos. E é o que a gente tenta fazer lá no Iandé, barulhinhos. E todos estão convidados a conhecer. Obrigado, Denise. Então, nós já vamos passando, né, Aline? Você vai ser a próxima. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação, uma imensa honra estar aqui ao lado, claro, do deputado, né, que a gente sabe todo o papel que tem colocado nesse debate aqui na Assembleia,
que não é uma casa muito fácil, né? Nas conjunturas, nas últimas tantas conjunturas, mas a gente sabe do trabalho, a importância, né, do seu mandato e de colocar sempre esse debate para ser discutido com os movimentos e trazer essas experiências. Agradecer o convite em nome do Alessio, que é, né, uma pessoa que a gente é um companheiro, porque eu vou falar aqui, já vão entender, porque eu vou falar em nome da Escola dos Trabalhadores, que é uma escola de educação profissional da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Eu sempre brinco que eu venho para os espaços e falo em nome do CONSEA, porque eu também estou no Conselho Estadual, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. Eu também já fui presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui de Floripa, também estou nessa gestão agora. Também estou no Conselho Regional de Nutrição, porque a nossa militância, o CRN10, que é o Conselho Regional de Nutrição aqui de Santa Catarina, que representa mais de 9 mil nutricionistas e técnicos em nutrição aqui no estado. Então a nossa militância vai por vários lugares, né? E eu sempre vou para os espaços falar desses lugares todos, mas eu quase pouco tenho a oportunidade de falar do local que eu trabalho e do local que a gente, que nem a Denise fala, né, com a abelhinha, com um movimento que às vezes quase não passa, não é conhecido, porque nós estamos situados lá no norte da ilha, em Ponta das Canas. E todos vocês, ou uma parte de vocês, devem conhecer ou já ouviram falar da Escola Sindical Sul. Nós não somos a escola sindical. Apesar de ser uma escola da rede de formação da CUT, a gente é a única escola da CUT que desenvolve cursos, ações de educação profissional com a comunidade, que fica ao lado da Escola Sul. Então, todo mundo pensa na Escola Sul, mas não conhece a nossa escola. Então, é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouco da experiência. E, principalmente, obrigada, Alessio, pelo convite, né? Mas principalmente está ao lado aqui de mulheres, que alguém, até a Tânia falou, e é uma coisa que nos toca, né? Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, é mais só do que a questão da questão sanitária. A gente está falando do alimento como um direito humano. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, quando a gente fala de soberania alimentar, quando a gente fala de direito humano à alimentação adequada e saudável, e quando a gente fala de plantas alimentícias, conhecimentos tradicionais, a gente está falando de um gênero também. Então, é assim, uma honra muito grande estar aqui com essas mulheres que eu admiro, que eu conheço o trabalho há muito tempo, a Ju, a Noeli, a Denise e a Cléa, e que é isso, né? Quem faz o trabalho, quando a gente vê os estudos sobre segurança alimentar, a gente vê que são as mulheres que cuidam das sementes, as mulheres que garantem a biodiversidade, as mulheres que cultivam e que começam a observar isso que a Denise falou. Se as punk são indicadoras, tem alguém que está observando as punk, né? E eu acho muito lindo, Hugo, até anotei aqui, porque o Hugo leu uma poesia que falava de pessoas. E o tempo todo ele falou de natureza. E muitas vezes a gente esquece que natureza e nós somos um todo, único e indissociável, único e indivisível. E quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, quando a gente fala do direito humano, e quando a gente está aqui num evento que ele é alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro, que é justamente o momento que foi criado lá pela FAO, para a gente refletir e pensar sobre os sistemas alimentares. Não tem como a gente não pensar. E aí o Fritz falou, quando o Fritz falou de ingerir, de comer, esqueceu de falar do inalar, né? Porque a gente tem uma lei aqui no estado de Santa Catarina que passou pela liberação da pulverização aérea de agrotóxicos. Então, nós também estamos inalando. Então, falar de segurança alimentar é falar de tudo isso, desse conhecimento ancestral, dessas mulheres que estão preservando, da luta política. Quando a gente fala dos conselhos, né, a gente está falando também de garantir isso lá no cotidiano com as entidades. Então, a gente está falando de um mundo de coisas, né? E aí, quando o Alessio fez o convite, eu falei, pô, o que eu vou falar lá de punk, né? Vou lá numa atividade, assim. Hoje, vocês viram que a gente não trouxe nada para degustar, as meninas maravilhosamente as comidas. A gente queria... Por que a gente não trouxe? Porque a gente, lá na escola, a gente trabalha... Quem estuda lá na escola, nossos cursos de educação profissional, são trabalhadores, jovens e adultos. Grande parte dos trabalhadores que estudam lá com a gente tem baixa escolaridade, muitas vezes nem concluir a educação básica. Então, a gente faz esse estímulo a terminar, né, a concluir na EJA, na SEJA, e avançar, ter o direito a ter o acesso à universidade, inclusive, né? Tem alguns educandos, é muito bonito ver a professora lá da Educação do Campo, que tem alguns educandos que foram egressos das nossas turmas lá na escola, que estão lá fazendo na Educação do Campo, porque é o lugar que acolhe.
E aí, quando o Hugo fala o tema pessoas, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um acolhimento, a comida que acolhe. Qual comida que acolhe, né? De que forma? Como é que ela é produzida? Quem produz ela? Então, lá nessa escola, que está aqui, ó, aí eu fiz isso, gente, só fiz essa lâmina aqui, para vocês ficarem bem curiosos, e colocar o QR Code, olha que gente chique, né? Coloca ali e vai entrar lá no site da nossa escola. Que, apesar de ser uma escola da CUT, o nome dela é Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha. Mas todo mundo conhece lá no Norte como a Escola da CUT. E aí essa escola existe, esse ano vai fazer 22 anos, ela oferece cursos especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade, que muitas vezes são imigrantes. Desde que a gente tem a escola, a gente acompanha os fluxos migratórios. Nesses últimos 1 ano e meio, 2, atendendo muitos trabalhadores que são de Cuba e Venezuela, mas tivemos outros fluxos migratórios, né? Como Uruguai, Argentina, o Chile, depois teve uma época de Senegal, depois os haitianos, depois a República Dominicana, neste momento são os venezuelanos e os cubanos. E aí, essa escola também é o espaço que a gente vai acolhendo as mulheres, a população negra, a população com deficiência, as juventudes, que muitas vezes são expulsas lá da escola e que vêm na escola buscar uma qualificação profissional para se inserir de uma outra forma no mundo do trabalho. E aí, nós temos vários cursos, mas um dos cursos especial que a gente tem é o de Gastronomia e Identidade Cultural, que, no final do curso, que são cursos de modalidade FIC, Formação Inicial e Continuada, que ele dura mais ou menos 4 meses, são 120 a 160 horas de duração. E a gente sempre convida a Alessio e Cléa para ir lá fazer a degustação dos pratos que esses trabalhadores, depois de passar um percurso formativo de 3, 4 meses, o desafio deles, o TCC, é criar um prato, a gente coloca uma temática, coloca um valor que seja acessível para todos os trabalhadores. A ideia não é reproduzir aquela gastronomia que ela é excludente ou elitista, é garantir que esses trabalhadores possam preparar um prato que eles possam fazer nas suas casas, né, e não preparar para o outro comer. E aí a gente chama, no final, pessoas que têm uma sensibilidade, que entendem que esse percurso formativo é um pouco diferenciado. Porque, além de ter a qualificação profissional, e todo mundo vai entender as técnicas, os cortes e tudo mais, a gente também reflete como que esse alimento é produzido. Quem produz esse alimento que a gente come? Todo mundo tem acesso? E quem não tem acesso? Como que a gente tem? Como é que a gente consegue chegar até aquele alimento? E, inclusive, para poder compreender o que é a política pública. Porque para os trabalhadores e as trabalhadoras, entender o que é o Estado e a política pública, a gente tem que traduzir de um outro jeito. E aí o alimento é excelente. Falar de equipamento público de SAM, talvez numa conferência do CONSEA, né, Tânia? A gente não vai entender. Mas quando a gente está trabalhando, está atuando com pessoas que às vezes nem têm acesso, nem conseguem compreender o que é o Estado, é nosso dever. Se a gente está aqui com a fotinha do Paulo Freire, não é só para enfeitar, né? A gente é encharcado pela educação popular e entender que essas realidades, esses saberes, essas trajetórias de vida e de trabalho são parte do ponto de partida para a gente construir novas relações com o conhecimento, né? Então, por que a gente fala da punk, por exemplo, na gastronomia? Porque a gente entende a punk como uma forma de se conectar com o saber ancestral, reconhecer e valorizar esses saberes que vieram de comunidades que, por muitos séculos, né, historicamente foram excluídos e que até hoje a gente tem que, como diz a poesia de novo, né, gritar para a gente poder dizer que a gente está existindo. Então, a punk é uma forma da gente poder fazer essa reflexão e mostrar que a alimentação saudável, ela não pode e ela não deve ser de difícil acesso. Não pode ser cara, ela tem que ser saborosa, tem que ser nutritiva, e ela pode, a gente experimentou aqui, né, tem que ser bonita, mas ela também tem que estar encharcada de sentido, de significado. Aquilo tem que fazer parte da minha vida, e eu tenho que entender por quê, não só por uma prescrição médica, ou não só porque a Nutri mandou, né, mas porque aquilo me faz eu ficar mais saudável, me realizo ao comer aquele alimento, protege a natureza e todas as relações que todo mundo que está aqui já está cansado de saber, né? Então, eu acho que é um pouco esse percurso. Assim, a ideia de compartilhar com vocês é mostrar que existe essa escola há quase 22 anos, a gente vai fazer 22 anos no final do ano, mais de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras passaram pelo espaço,
E é um local em que a gente entende que a gente tem um temperódromo, né? O Alessio fala que foi ele, na verdade, ajudou a inaugurar o temperódromo. Já viram que Florianópolis tem o curiódromo, né? Que é a primeira cidade que eu vi que tem curiódromo. A gente falou, qual é o nome que a gente pode dar? Aí o Alessio falou, temperódromo, né? Vai ser o lugar onde vai ser tempero, vai ter plantas medicinais. Na época que a gente inaugurou, né, Alessio, em 2009, nem se tinha o termo punk. Lembra, Denise? A gente chamava de plantas nutracêuticas, né? E aí, né, no Eli, depois que veio essa modinha ali com o Knupp, fazendo doutorado lá na URGS e tal, veio esse termo punk, né? Mas a gente chamava de plantas nutracêuticas. E aí, lá a ideia era de mostrar que se a gente entende que o nosso, já estou terminando, que se o nosso ponto de partida são os saberes, as realidades e as trajetórias de vida desses trabalhadores, por que não fazer um temperódromo, que é nada mais uma horta, e ali a gente ter aquele ali como um instrumento pedagógico. E, a partir dali, a gente vai trocar histórias, vai trocar saberes, vai trocar receitas, vai trocar mudas, e aí se faz uma grande comunidade a partir daquele instrumento que é o temperódromo. Depois disso, olha como já deu frutos, viu? Depois disso, a gente já tem a Feira Canto da Ilha, que ela surgiu também porque começou a ter um movimento e o pessoal falava, nossos educandos, tá, prof, mas a gente está aqui, a gente está levando a mudinha e tal, mas às vezes mora numa casa pequena, uma casa alugada, não tem terreno, né, para poder fazer uma hortinha, e nem tudo cabe em vaso, né? E aí o que fazia? Aí falou assim, pô, e aonde que a gente vai comprar isso? Bom, vamos pensar então um local que consegue comercializar com preços acessíveis e tudo mais, pensamos a feira. Logo depois veio o quê? A horta comunitária atrás da escola. E assim a gente vai fazendo o movimento, né? Porque eu acho que o mais importante é isso. Os trabalhadores e as trabalhadoras é mostrar que essa escola é uma escola dos trabalhadores, das trabalhadoras para os trabalhadores. A gente faz junto, né? Então, a ideia é mostrar como que a gente, a partir do território onde a gente está, a gente consegue pequenas, grandes revoluções, né? Porque a nossa relação com o alimento vai modificando. A nossa relação enquanto ser com o ambiente vai modificando, e assim sucessivamente. Então, é um pouco isso, sabe? Eu também estava ontem no ato, um ato bem bonito, eu me emocionei várias vezes. E tem uma coisa que o padre Wilson comentou durante esse ato, que era pelo direito à alimentação e pela revogação, né, desse decreto chamado Marmita Legal, que ele falava assim, ele chegou uma hora que ele falou, dar comida é bonito, mas a gente precisa mais. A gente precisa se conectar, ter sentimento de pertencimento, estar em comunidade. E aí eu acho que o alimento, eu tenho quase certeza, né? Mas é difícil falar de certeza. Mas o alimento, ele cria isso. Nós que estamos aqui, né, podia ter muito mais, mas nós que estamos aqui já estamos em comunidade. Já estamos começando a compartilhar e construir, talvez, pensar construir caminhos juntos. Eu acho que esse é o movimento bonito, né? Então, assim como a Denise fez o convite, eu também vou convidar vocês, né? Quando vocês estiverem lá pelo norte da ilha, para conhecer a nossa escola. É uma escola muito simples, que dá muito trabalho da gente manter, mas é um local onde a gente produz o conhecimento de forma coletiva, compartilhada, sempre garantindo que esses trabalhadores tenham acesso ao conhecimento historicamente acumulado, em diálogo com as suas realidades e com as suas trajetórias. E é isso, gente. Eu fico aqui, depois a gente conversa mais. Obrigada. Então, boa noite a todos. É uma honra também, né, estar aqui. Eu estou, assim, diria, caminhando, né, a passos engatinhando dentro desse, né, todo mundo bem, como é que eu vou dizer, uma bagagem muito grande, né? Eu vim aqui falar hoje sobre um pouco da alimentação viva. Eu não sei se vocês chegaram a experimentar ali, todos experimentaram, mas eu venho falar um pouquinho sobre isso e como que a gente pode mudar, né, assim, os nossos hábitos, no mínimo que for, né? Então, se quiserem ir passando ali, quem é que vai passar? Eu vou acabar usando o Data Show, porque ele para mim vai ser mais rápido de eu conseguir explicar, né? Então eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho.
o que é a alimentação viva, né? Estão ouvindo bem? Tá. A alimentação viva, ela trabalha com as sementes germinadas, os brotos, né? Ela é uma alimentação que ela não vai ao fogo. A gente só tem algumas técnicas, né? De desidratar, de germinar, de marinar. E ela é uma alimentação que ela regenera o nosso corpo, ela promove a saúde. E as referências que a gente tem, Padre Pedro, o senhor deve conhecer, ela vem lá dos povos dos essênios, né? Um povo muito antigo lá dos palestinos. Então, quem trouxe assim, na modernidade, quem trouxe foi a Anne Wigman, que foi uma pesquisadora dessa alimentação, e tem vários outros, né? Mas a Anne Wigman que trouxe para cá, para a luz da nossa modernidade. Ela criou um instituto nos Estados Unidos, que se chamava Instituto Hipócrates, e curou muitas pessoas através dessa alimentação, do suco de clorofila, que vocês puderam tomar, e das sementes germinadas. Pode passar, por gentileza? Os princípios fundamentais da alimentação viva é a regeneração, né, dos ciclos. Ela trabalha com a base dela é agroecológica, porque a agroecologia não é só o que a gente come, não é o que a gente planta, mas é como a gente se relaciona com as pessoas, né, com o nosso semelhante. Ela também transforma uma ética de cuidado com o nosso corpo, com nossa mente, né, e com as outras pessoas. Pode passar por gente. Eu estou um pouco nervosa, gente, porque eu nunca apresentei assim. Ai, ai. Princípios fundamentais, então, pode passar? Então, os alimentos, a alimentação viva, Edmund Zeckley, que foi quem... ele classificou os alimentos em 4 grandes grupos, né? O primeiro grupo são os biogênicos. Esses alimentos eles geram a vida, que são as sementes germinadas e os brotos. Depois tem os bioativos, que ativam a vida. Eles são os alimentos, todos eles in natura, que eles não são processados, nenhum tipo de processamento. Temos os bioestáticos, que são todos os alimentos in natura que vai ao fogo ou que ele tem minimamente processado. Então, são os bioestáticos. Eles não te tiram a vida, não te geram a vida, mas te mantêm a vida, né? E os biocídicos, que são aqueles que a gente já sabe, né? Aqueles que a gente abre o pacotinho, né, da embalagem. Então, esses são os biocídicos. Então, Edmund Zeckley, ele foi um higienista também, um historiador e pesquisador, que foi estudar e fazer teologia para poder ler dentro do Vaticano os manuscritos do Mar Morto, né? Que é os manuscritos que os essênios deixaram de como se alimentar. Pode passar, por gentileza? Bom, então, os benefícios para a nossa saúde, quem se alimenta de alimentação viva, é o fortalecimento do sistema imunológico, a regeneração celular, né, que gera energia vital, a prevenção de doenças. Quando você se alimenta de uma alimentação biogênica e bioativo, ele gera vida, então ele te regenera também, e uma saúde intestinal equilibrada, né? Porque a alimentação viva, ela te regula, te leva oxigênio para as células, limpa o teu organismo. Então, ela é uma alimentação que te traz equilíbrio intestinal e a gente sempre diz, né, que o nosso intestino é o segundo cérebro. E quando a gente está com o intestino, né, regulado, ele também te mantém, né, bem mais saudável. Pode trocar, por favor?
Bom, o que a gente está fazendo, né, lá na UFES, que a gente está com um curso de alimentação viva na promoção da saúde e meio ambiente, e a alimentação viva, ela apoia, né, não consigo me enxergar, a agricultura familiar, né? A alimentação viva, ela é, como eu falei, ela é baseada na agroecologia, então ela apoia a alimentação familiar e local. Vou ter que ler aqui. Redução do lixo, né? Ela elimina todo e qualquer lixo, porque como a gente procura usar nossas sacolas, né? Comer uma alimentação mais orgânica, então a gente diminui o nosso lixo, né? Os nossos resíduos eles viram quase zero. E também a conexão, né, com os princípios da agroecologia. Pode passar, por gentileza? Eles trocaram o estilo de vida regenerativo, né? Ele regenera a nossa vida, como eu falei ali. As práticas simples, né, de cuidado. A gente procura também, né, Denise, a gente faz os produtos naturais lá, então a gente procura não usar produtos químicos na limpeza e na higiene pessoal. Também é contato mais com a natureza e harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, né? Pode trocar? Então, comparando a alimentação convencional com a alimentação viva, a gente pode dizer que a alimentação viva ela traz vitalidade, né? Com enzimas ativas. A gente pode dizer que a alimentação viva ela faz a prevenção de doenças, sustentabilidade também e energia limpa. Em comparação com a alimentação convencional, ela tem os nutrientes reduzidos, risco de doenças crônicas, impacto ambiental e calorias vazias, né? Porque o que a gente come de produto industrializado são tudo calorias vazias. Então, é isso, pode trocar. Então, a alimentação viva, ela traz a ciência, traz a espiritualidade, traz a cultura e a regeneração. Pode passar. Então, por que a gente fala, né, que a alimentação viva ela é importante? Porque a gente está vendo em todos os noticiários, né, a gente percebe que hoje em dia, até saiu essa notícia, que as crianças hoje em dia não estão passando fome, elas estão obesas, né? Então, os alimentos ultraprocessados com corantes sintéticos e transtornos na infância, ele vem através de uma alimentação, né? E essa alimentação ela causa, né, problemas como os corantes, né? E conservantes, eles destroem o intestino das crianças, né? Acabam levando a doenças mais crônicas, dão transtornos de déficit de atenção, TDAH, autismo, e isso tudo atrapalha muito, né? Elas são mais vulneráveis, né, aos efeitos desses compostos metabólicos. Os alimentos ultraprocessados, produtos industrializados com excessos de açúcar e gordura, corantes, então elas são mais vulneráveis. Então o que a gente procura trazer na alimentação viva é uma alimentação mais saudável. Pode passar, por gentileza? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que já está circulando, mas as evidências são científicas, né? Tem vários estudos aí dizendo que os corantes, né, afetam o metabolismo das crianças, né? Destroem a capacidade de elas conseguirem se comunicar, porque elas sentem tanta dor e sentem desconforto que às vezes elas não sabem, porque tem, né, alguns problemas de autismo ou de TDAH que elas não conseguem se comunicar, então elas gritam e elas têm transtornos, e esses corantes, né, esses petróleos estão cada vez mais na alimentação. Pode passar, por gentileza?
Então, esses transtornos, né, esses corantes e conservantes, eles dão esses transtornos aí. O Blue Azul, ele ataca, o Red Vermelho, o Red 40 também. Então, são problemas muito sérios que não estão sendo colocados, não estão sendo falados. A gente vê que saiu remédio para transtornos ou alguma outra droga está sendo usada, mas não estão analisando a alimentação que essas crianças estão tendo. Então, isso é muito sério de a gente começar a falar, porque se a gente trocar a alimentação delas, elas vão estar um pouco mais calmas. Não vai mudar, não vai tirar todo o problema delas, mas elas vão conseguir se acalmar, né, e vão conseguir metabolizar melhor os alimentos e vão também ter uma vida digna, porque quando se fala em uma alimentação mais nutritiva, as crianças elas têm mais qualidade de vida, tanto para elas quanto para as mães. Pode trocar, por favor? Pode passar, isso aí é só anúncios. Isso aí é só, são coisas que eu trouxe para verem a importância que está dos produtos industrializados. Ali, o que eu passei foram várias informações de periódicos, de estudos científicos que estão saindo sobre o petróleo, sobre os conservantes, né, e sobre todo esse não cuidado com a alimentação dessas crianças que têm neurodisplasia, problemas divergência, né? Então, é isso. Pode passar, por favor. Pode passar. Esses são os impactos, né, os mecanismos possíveis. Então, deixa eu ler aqui. As reações imunológicas inflamatórias de corantes, as alterações da microbiota intestinal, impacto no cérebro, redução da absorção de nutrientes por dietas ricas em ultraprocessados e efeitos diretos de contaminantes químicos presentes nos aditivos, né? Então, isso tudo transforma o intestino da criança e acaba ficando pior, né? O transtorno fica pior ainda por causa dessa alimentação. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Esses aí são o que eu já falei ali, né? Enquanto, né, que o cérebro inflama, a bula silencia, né? Isso quer dizer que quando a gente vai no médico e tem uma dor, eles dão lá um anti-inflamatório e o nosso corpo ele só vai reagir àquilo, mas a causa mesmo do problema não é sanado. E aí a gente vai inflamando cada vez mais e tomando cada vez mais remédios. Então, quando a gente, né, troca de alimentos, a gente consegue também transformar isso. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Isso aí são políticas, né, e os caminhos da transformação. Vou chegar aqui para a gente ser mais rápido. Caminho da transformação é um boicote nessas empresas, né, que a gente sabe que levam aos alimentos com muitos produtos químicos, é reduzir o consumo de ultraprocessados, é falar de políticas públicas, né, padre, taxação de bebidas açucaradas, regulação das publicidades infantis, né, que tem um apelo muito grande, apoiar a agricultura familiar e a produção agroecológica, promover a autonomia alimentar e soberania alimentar, a educação ambiental em escolas, hortas, a alimentação viva, e apoio nos projetos, né, populares de educação, né, que a gente, né, também já fez um trabalho lá na escola da CUT, e é esse tipo de coisa. Pode passar, por favor? Pode passar, essa soberania alimentar aí também já falei. Pode passar. Então,
o que eu venho falar mesmo aqui, passei ali rapidinho para a gente falar o que é, né, e por que a alimentação viva ela é tão importante como caminho da soberania alimentar. A alimentação viva ela é prática baseada em alimentos frescos, crus, brotos germinados, né? A origem dela nasce da agroecologia, porque ela se baseia nos princípios da agroecologia. Ela tem uma autonomia na produção. Quase todas as pessoas, eu botei ali qualquer, mas quase todas as pessoas podem fazer a germinação da semente, cultivar uma hortinha em casa ou dentro da sua pia mesmo, da cozinha, pode produzir uma mini horta com brotos, né, e produzir parte da sua alimentação. Ele tem baixo impacto ambiental, dispensa agroquímicos, embalagens, produtos ultraprocessados, industriais. A conexão com a ancestralidade, que a gente preza muito, né, porque resgata as práticas tradicionais e o cultivo e o preparo. O cuidado com o planeta, né, a alimentação viva auxilia em todos os 17 ODS. E a saúde coletiva, alimentos vivos, fortalece o sistema imunológico e a prevenção contra doenças crônicas, né? Um exemplo disso é consumir os brotinhos, né, as alfafas, as sementes germinadas, aqueles alimentos que eu apresentei ali. Pode passar, por gentileza. A alimentação viva, então, ela é agroecológica, ela promove a soberania alimentar, reconecta as pessoas com a natureza, ela evita doenças relacionadas ao estilo de vida moderno e ela garante um alimento limpo, justo e acessível. Pode passar, por favor? Então, é isso. O que eu queria trazer aqui para vocês é que a alimentação viva ela é um estilo de vida, ela não é simples uma alimentação. E nós, lá na UFSC, eu agradeço muito a ousadia que a minha professora Thaís teve, que está aqui me prestigiando. A gente alterou tudo isso aqui e veio errado, o Marcos passou errado, mas está tudo certo. E a gente é com muito orgulho que eu venho aqui, mesmo gaguejando, porque a professora Thaís ela teve a ousadia de aceitar o meu convite e de botar um curso de alimentação viva lá na UFSC, através do PET, Educação do Campo, que a gente formou no semestre passado 25 alunos. Esse semestre a gente já está com mais uma turma e é muito impactante os relatos das pessoas que fazem o curso e que fazem o alimento e vêm relatar para a gente como melhorou, como mudou o estilo de vida, a alegria de viver, a recuperação de saúde, de intestino, que fazia muito tempo que não ia no banheiro, fazer o número 2. Então, são relatos de pessoas, né? E o que a gente está fazendo lá, além desse curso, a gente tem o Orgânico Solidário, que a gente, de 15 em 15 dias, antes era uma vez por semana, mas desse ano para cá, a gente, de 15 em 15 dias, oferece cestas orgânicas para 50 pessoas no Centro Cultural Anastácia. Ano passado era no CEDEP, esse ano está no Centro Anastácia. E a gente, além de doar essas 50, né, o Orgânico Solidário faz isso, a gente faz só o trabalho de entregar, a gente também faz formação lá para que as pessoas entendam, porque, como você falou, lá também tem pessoas de fora do Brasil que não conhecem alguns alimentos, não sabem como preparar, e isso é importantíssimo a gente passar, ensinar o que faz com cada alimento, reaproveitação de todo o alimento, né, Alésio? De não botar o caule fora, de solicitar na feira, quando vai comprar, não comprar só a beterraba, a bolinha, comprar ela inteira para a gente poder usar as folhas. Então, além disso também, né, dessas cestas, a gente faz essa formação com as 50 famílias. E também tem o CPEX, né, que a gente também, lá na UFSC, oferece para o curso, um curso dos cursos, né? Então a gente tem a feira lá e a gente também faz uma banca bonita com os brotos, né? Com as cestas orgânicas, para que as pessoas entendam o que é soberania alimentar, o que é uma alimentação saudável, justa, né?
E é isso. Gratidão aí pelo convite. Vamos lá, então. Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, professor Alessio. Eu digo que o professor Alessio é o mestre dos mestres das plantas punks, das plantas medicinais. E eu sou muito grata por acompanhar ele em diversas atividades e, com muita gratidão, aceitei o convite de estar aqui. Então, nós temos uma propriedade em Porto Belo. Quando se fala em Porto Belo, dizem, mas é praia. Não, existe agricultura. E lá nós temos a nossa propriedade, que ela é localizada dentro de um quilombola. Então, quando nós chegamos lá, primeiro a gente trabalhamos a comunidade, para depois trabalhar o sítio. Bem rapidinho, assim, a comunidade, em 2008, eles não tinham banheiros dentro de casa, né? Então, diz assim, isso é lá no Nordeste. Não, aqui no Sul do Brasil. Então, a gente trabalhou essa comunidade junto com a IPAGRE, junto com a cultura de Porto Belo. E como eu vim de uma área que eu tinha conhecimento, que era a FUNASA, porque trabalhei por muitos anos na saúde, e quando cheguei lá, abri lá os editais e tinha lá edital aberto para quilombo, para saneamento básico. Aí procuramos lá o pessoal que era de competência e a gente elaborou o projeto. E hoje, todas as casas têm banheiro. Tem pessoas que não usam banheiro nem chuveiro, e aí diz assim, Nelly, que absurdo, tem e não usam. Eu digo, cultura não se mexe, né? Então, é cultura deles. Está lá, mas não usam. Então, começamos a trabalhar desta forma, e depois eu disse assim, e agora? Eu saí de uma área bem agitada, que era a área da saúde, que lá de saúde não tem nada, ela tem doença, a gente trata a doença. Então, eu digo assim, agora chegou a minha vez de eu ir para o campo e realmente trabalhar a saúde, né? Meu marido é engenheiro florestal, e aí eu digo, vamos para o campo. Ele disse, vamos me aposentar, daí nós vamos para o campo. E a gente fez. Aí eu estava lá vendo o que é que eu ia fazer no campo. Chegou o pessoal da IPAGRE e me convidou para fazer um curso de panificação nutracêutica. Aí eu disse assim, eu fazer pão, gosto de comer, mas fazer, né? Aí fui fazer. E eu, para minha felicidade, lá, o professor que administrou o curso, ele mostrou para nós as plantas do futuro. E dentro delas eu escolhi e testamos na propriedade aquelas que dão um princípio ativo e que a gente poderia levar para uma comunidade. E foi assim fantástico. Eu digo que eu não troco a terra por nada, e eu digo que a terra nos cura. Então, a terra nos proporciona saúde. Se eu tirar o calçado e andar de pé descalço, eu sei que eu estou fazendo aterramento, e isso descarrega N energias negativas, né? Então, isso é gratificante. Então, eu vou pedir para mim não me alongar muito. Então, aqui está a nossa história, né? Nós produzimos orgânico, e a gente produz no sítio a nossa compostagem. A gente tem uma parceria muito interessante com a IPAGRE,
com a pesquisa, que é de Itajaí, né? Eu acho que o senhor esteve lá, né? O Morales, que nos acompanha na propriedade, ele é o responsável pelos orgânicos, e ele nos dá assim uma assistência muito interessante, boa, e que nos dá condições de permanecer no campo. Porque hoje a agricultura ela tem ela tá assim, ó, o nosso gargalo na agricultura é a mão de obra. Então a gente precisa fazer algo que nos permita a trabalhar no campo de uma maneira mais acessível. Por exemplo, fazer os canteiros elevados, né? Então a gente faz isso, já começamos a fazer na propriedade, para que a gente possa estar trabalhando com mais tranquilidade, né? Próximo. Essa é a propriedade. A gente trabalha com alguns produtos bioativos e trabalhamos com as hortaliças também. Pode passar. No sertão do Valongo, né? Porto Belo. O poder dos alimentos orgânicos. Então, quando a gente fala em alimentos orgânicos, a gente está denominando vida, porque não adianta nós querermos ter o alimento cheio de veneno, cheio de glifosato e outras que a gente nem conhece e que estão fazendo uso largamente e envenenando diariamente a população. Olha, Clem, a capeba lá no sítio tem bastante, nós usamos bastante ela. A gente faz as visitas, as degustações, e a gente usa bastante a capeba. Pode passar. Os alimentos nutracêuticos. Então, dentro dos alimentos nutracêuticos, nós temos o Ora Pronobis, o tupinambor, o açafrão, a moringa, a zedoária e a moringa oleífera, né, que são plantas que a gente trabalhou com a questão nutricional dela. A gente fez as análises para a gente saber se realmente lá na nossa propriedade elas tinham o potencial nutricional. Então, e essas teve toda a questão nutricional que a gente lia em literaturas. Teve plantas que a gente descartou porque ela não deu o princípio nutricional. A gente oferece diversas formas de o ser mais saudável. Então, quando a gente fala na agricultura familiar, a gente tem que ser sustentável. E, para a gente ser sustentável, a gente tem que gerir dentro da propriedade. Porque, senão, se a gente for buscar, a gente não consegue se manter. Porque hoje os biofertilizantes estão um preço não muito acessível, os adubos orgânicos não são acessíveis, então a gente precisa fazer isso dentro da propriedade para a gente conseguir girar e ter a sustentabilidade. O nosso compromisso é realmente levar qualidade de vida e disponibilizar a riqueza que a terra nos dá. Então, eu nunca colhi batata salsa ou batata baroa, e a Embrapa levou para nós umas espécies e orientou de que forma nós tínhamos que plantar. E a gente fez, e a gente colhe. Então, é um alimento que a gente vai para o mercado e tem muito agrotóxico, né? Para que os agricultores consigam, no convencional, aí
tira toda a qualidade, né, dela. Sabor é outro. Pode passar. Aí a gente tem as hortaliças, a gente entrega para alimentação escolar, né? A gente entrega ali para os municípios arredores. Hoje a gente tem Ibirama, que é um pouquinho mais longe, mas Ibirama a gente só entrega desidratados, a gente não entrega eles in natura, só desidratados. Por que eu digo isso? Que a gente conseguiu levar para as escolas fazendo a degustação com as nutricionistas, depois a gente foi subindo os escalões até chegar no prefeito. E o sabor é sem igual, a gente sabe disso, né, Cleo? Que o sabor é sem igual, o aroma, então, e quem tem um paladar um pouquinho afinado, ele vai querer levar isso para as crianças, por ser, de fato, um alimento que vai dar qualidade alimentar para as crianças. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Os desidratados. Então, o açafrão, a gente desidrata e a gente entrega na alimentação escolar o açafrão desidratado, a gente entrega Itapema, Porto Belo, Tijucas e Ibirama. E agora a gente está entrando em Bombinhas também. Pode passar. Azedoária. Azedoária é uma planta que é da família do açafrão. E ela também tem os seus benefícios. Então, essa a gente já trabalha ela com cápsulas. Pode passar. Pode passar. Os encapsulados. Aí ele vem, pode ir passando eles, porque ele vai pegar o tupinambor. O tupinambor, o açafrão, o tupinambor, ele é rico em inulina. O tupinambor, ele trabalha todo a nossa flora intestinal. Então, eu digo que hoje não é mais o segundo cérebro, hoje ele é o primeiro cérebro. Já tem estudos que ele é o primeiro cérebro. Por que tem o ditado, está enfesado, né? Porque está enfesado mesmo. Então, o tupinambor, além dele ter uma nutrição, ele vai trabalhar a nossa flora intestinal para quem tem diverticulite, para quem tem intestino preso, para quem tem colesterol. Então, ele é uma planta que ela é cultivada no sítio e ela é toda processada lá. Ela vai para o laboratório para fazer cápsula. Só que agora a gente está aí com uma resolução da Anvisa que não permite mais encapsular os nutracêuticos. Eles têm que ser usados como farinha, né? Então, o laboratório já me avisou, Noeli, não sei até quando eu vou conseguir fazer isso. Então, a gente está também aí nesse caminho que não sei o que é que vai... Daqui a pouco a gente não consegue mais. Pode, próximo. O açafrão, todo mundo conhece. O açafrão, ele é uma planta espetacular, anti-inflamatória, né? Faxineiro do fígado. Então, as pessoas muitas vezes não usam porque não conhecem. Pode me passar? Aí veio as punks, né? Como já foi dito, as punks, elas são plantas que nascem espontâneas e que elas trazem para nós uma nutrição muito, muito interessante, né? Que muitas vezes a alface não nos dá uma nutrição que a gente colhe das plantinhas espontâneas. Pode passar. A taioba. A taioba, para quem usa ela, não tem a folha da couve, usa a taioba, né? Então, e ela dá bem tranquilo de plantar e colher ela. Pode passar. O xixô. O xixô eu vi ali na mesa do professor Alessio, né? Ômega 3, e as pessoas
não sabem o potencial que ela tem, né? É espetacular. Pode passar. A flor do tupinambor. A flor do tupinambor também contém inulina. A gente também pode usar ela como decoração, como chá, como na salada. Então, e é o girassol também, né? Um girassol batateiro, né? Pode passar. O almeirão roxo. O almeirão roxo, uma vez plantando, nunca mais precisa plantar. Cai a semente e ele vem. Então, pode passar. A bertalha. A bertalha também, muitos consomem espinafre cru. Espinafre cru, não se alimenta dele cru. A bertalha pode, porque o grau de oxalato é bem pequeno, então dá para comer cru. E as pessoas nem conhecem o que é bertalha. Quando vão para visitação lá em casa, eu nunca vi isso. Então, são plantas que estão aí disponíveis para que a gente possa se alimentar. Pode passar. O peixinho da horta. O peixinho da horta também, muitas pessoas não conhecem. Ele tem esse aveludado, ou também chamado de pulmonária. O peixinho da horta, se você fizer ele à milanesa, tu diz que tu está comendo peixe, mas não sabe que peixe é. Então, está aí o peixinho. Todo mundo aí gosta de peixe, né? Então, vamos lá. Pode passar. A moringa oleífera. A moringa oleífera é uma planta que ela foi proibida a comercialização. Não dá para comercializar ela de forma nenhuma. Ora pronobis, o tupinambor, os outros, a gente consegue comercializar em forma de farinha. Agora, a moringa, a Anvisa simplesmente não deixa. Mas, como eu sempre digo, ela é uma planta que ela vai saciar a fome de muita gente no mundo, devido às propriedades medicinais e nutricionais que ela tem. Então, as pessoas plantem no fundo do seu quintal e comam ela, que ela realmente vai ser uma planta do futuro. Pode passar? Pode passar esses encapsulados. Ali a gente colocou eles de uma forma um pouco mais as flores do Ora pronobis. O ginseng brasileiro. O ginseng brasileiro, para que ele serve, professor Alessio? Ele é chamado de viaga de pobre, né? Eu sabia que ele ia falar. Então, ele é um reeducador cerebral. Então, assim, ele reativa as nossas células e ele nos dá energia. Então, eu digo assim, a gente fez os testes dele, da planta dele lá no sítio, e ele é fantástico, gente. Fantástico mesmo. Então, a gente está tendo ele em cápsula, não sei até quando, mas ele está aí para ser usado. Pode passar. O projeto CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, foi essas famílias que nos mantiveram em pé na época da Covid, da pandemia, porque a gente não tinha a alimentação escolar, e aí as famílias que a gente tem lá, que a gente entrega, a gente fazia as cestas e largava no portão, e elas vinham e retiravam os alimentos. A gente precisa comer, né? Então, ali a gente conseguiu se manter
porque simplesmente acabou tudo, né? Então, a CSA foi a modalidade no sítio que nos permitiu sobreviver na época da pandemia. Pode passar. Aí a entrega foi uma entrega que... Ó, professora, esse menino aí está fazendo agronomia na UFSC. Pode passar. Olha, em cada semente plantada e cada produto criado, reafirmamos nosso compromisso de ser uma fonte confiável de alimentos que nutrem o corpo, mente e espírito. Então, isso nos faz mover diariamente. Pode passar. Nós temos as modalidades das visitas guiadas, né, que a gente recebe, porque a gente tem as nutracêuticas, a gente tem as medicinais, e a gente tem as hortaliças na produção orgânica, né? Tudo orgânico. Então, a gente recebe as visitas. Pode passar. A gente tem o café do campo, quando as pessoas vão fazer a visita, tem o café do campo, que é produzido todo na propriedade. Pode passar. Aí são as oficinas, as visitas guiadas. Pode passar? Pode passar? Então, eu digo, a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos em que perdemos o fôlego. Muito obrigada. Não pode perder o fôlego, Fritz. Tu tem que ir. Gente, então nós fizemos neste momento e tem sido transmitido, aliás, está sendo transmitido, né, aqui pelas redes da Alesc também, né, e também das nossas, né, internas do nosso mandato. Então, muitas outras pessoas também nos acompanharam online, este momento nosso de troca, né, de informações, de experiências, ideias, né. Eu não sei se nós abriríamos, de repente, se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, além do Fritz. O Paulo depois quer dar um informe. A senhora também. Isto. Ótimo, ótimo. Ok, então, Fritz. Bem, eu só queria fazer um testemunho vivo aí, Denise. Lá em casa nós já fizemos acho que umas 15 mudanças na vida. Em todos os lugares onde a gente morava, tinha duas plantas que apareciam muito. Quebra-pedra e malva. Eu sempre tive problema de voz, garganta, e a malva era meu remédio. Sempre. Batia em tudo que é jardim, horta e tal. E a Ivone tinha por muito tempo um problema renal. Aí ela começou a estudar por causa dos contatos que tinha lá em Brasília, com grupos também da China e essas coisas sobre energia das plantas e tal. E aí começamos a ver por que tem tanta quebra-pedra em tudo que é lugar que a gente mora. Pois olha, faz uns 8 anos a Ivone teve uma cirurgia, tirou uma pedra de 3 centímetros da quebra-pedra que ela tinha. Então, aquilo que você falou é verdade. Os animais vão comer as plantas que elas precisam quando estão com problema. É só ver um cachorro, quando começa a comer alguma coisa, é porque ele está com problema de estômago, barriga, o gato, a mesma coisa.
porque falo cachorro e gato porque a gente tem muito mais próximo das nossas casas, né? Então na verdade a energia das plantas e o que elas dizem para nós é real, né? E eu acho que aquilo que vocês falaram, quanto menos planta com veneno, é a poesia do rapaz também, né? Quanto menos agressão, eu acho que mais a vida vai prosperar. Infelizmente eu vou ter que ir, Padre Pedro, obrigado pelo convite. Gostei muito dessa conversa e quero ir uma hora dessa visitar a tua propriedade lá, tá bom? Valeu. Obrigado, Fritz. Angelita, eu vou deixar o Paulo para depois falar. Pode sentar aqui? Isso. Então, pessoal, esse momento de hoje, na verdade, está me aliviando algumas angústias que, nos lugares que nós temos ido, eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, com duas companheiras que trabalham com o Pedro, a Tânia Slongo e a Jussi. E a Marcha trabalha a formação em políticas públicas e leis de direitos, que são as PLPs. Então, nós vamos nas ocupações. Esse final de semana passamos o dia na aldeia. E vem uma companheira também do Quilombo de Paulo Lopes. E aí nas nossas rodas de conversa, nas trocas que a gente faz, quando elas vêm com os depoimentos, as indígenas que estão fazendo o curso, as mulheres do Quilombo, as mulheres das ocupações. Então, a angústia, a minha, é que a gente vai e vê eles fazendo aquele plantio tradicional. Fiquei muito satisfeita das informações, de que tem que experimentar a planta no solo para ver se ela vai ter o princípio que vai nos dar a saúde, Enfim. Então, lá na aldeia, eles estão fazendo uma horta. Eu vim muito angustiada por causa da história do rio, que o rio alaga e tal. Eu disse, meu Deus, então eles têm que plantar outras culturas, de acordo com a terra, de acordo com o lugar. No Quilombo do Paulo Lopes é a mesma situação na questão da segurança alimentar, que daí todo mundo fica dependendo da tal da cesta básica. E eu vi, onde eu tenho visto também a obesidade na juventude, Na aldeia eu vi obesidade, nos quilombos obesidade, mas é a tal da cesta que chega até eles, E a falta de informação mesmo, assim, de um respaldo de como plantar e o que plantar, para não ficar nessa dependência do assistencialismo também, E ter a autonomia. Então assim, lá a gente não tinha, ninguém plantava nada. Aí, como a gente fez as hortas, não, dona, não adianta plantar, isso não dá nada. Eu digo, não, vamos experimentar. Viram que dava, aí começaram a ir buscar lá em casa. Eu digo, agora nós vamos plantar na sua casa. No começo, daí a muda. E aí foi indo. Hoje, quase todas têm no fundo de quintal a sua horta. Eu digo, isso aqui é incremento de renda, porque você não precisa levar para o dono do mercado o dinheiro do teu repolho, da tua alface, do teu temperinho. Então, isso vai te dar condições de comprar outras coisas que você quer para dentro de casa. Hoje já está. Então, para concluir, hoje eu estou aliviando a angústia, que eu fico pensando, ô Jussi, a gente vai, e daí bem com a angústia, de que adianta a gente ir lá, fazer esse trabalho de formação, tentar ser apoio, com resultados, onde a marcha vai, que a gente agrega todos, E, então, existe resultado, mas há situações que a gente volta com angústia, por essa necessidade do apoio, da informação, de como fazer, de como se alimentar, que o alimento está ali, Denise? E agora já estou sonhando parcerias assim, de vocês irem na ocupação, de irem no Quilombo, de irem nas aldeias, E nós, enquanto Marcha Mundial, estamos recebendo as companheiras do Sul, para fazer um encontro grande dentro da aldeia.
aí com essa proposta mesmo, assim, de troca, de vivência, de apoio e de rede. Então, hoje, esse momento, para mim, aqui foi uma riqueza. A gente vê o que podemos, né, agregar, né, além do que a gente já faz enquanto marcha, né, Jussi? É isso. Agradeço, Padre Pedro, a riqueza e a importância do seu trabalho. Paulo? Boa noite a todos e a todas. Me permitam vir descalço aqui, porque depois que disseram que é terapêutico, eu fiquei mais à vontade para tirar o calçado. Não é nenhum gramadal isso aqui, mas depois que eu tirei, me senti bem melhor. Eu só queria aproveitar que a Aline, ela convidou para conhecer lá a estrutura da CUT, né, Aline? E agora, no dia 28, 29 e 30, agora de outubro, né, vai ter um congresso sobre crise climática e o papel dos trabalhadores nesse contexto todo. E aí o padre Júlio Lancelotti vai estar presente também, é uma autoridade, todas essas questões foram conversadas aqui. E parabenizar pelo banquete lá de fora, né? Extraordinário, as palestras aí, e o Alessio, o padre Pedro e os demais envolvidos no evento. Feitinho? Seria isso? Que daí, pelo menos, uma despedida de cada uma das... Opa! Só pega o microfone e faz um favor. Olá, boa noite. Meu nome é Henrique. Só gostaria de saber se consegue receber esses slides e tal, até para poder saber onde é o local, informação e tal, né, saber dos cursos lá da universidade, que vocês podem fazer alguma coisa nesse sentido. Só. Muito obrigado. Parabéns para vocês todos. Então, acho que eu vou passar uma consideração de cada uma de vocês, né? E eu vou deixar o Alessio a última palavrinha, né? E o Alessio vai fazer o encerramento daí. Certo. Então, bem feliz de estar aqui, foi bem proveitoso, eu acho, encontrar os amigos, tão bom encontrar vocês, a gente sempre se encontra nos eventos e a gente às vezes passa um tempão sem se ver e quando a gente se encontra é tão bom, principalmente de ver que cada um está seguindo o seu sonho, né? Seguindo as suas vontades, seguindo os seus sonhos. E fico bem feliz assim de todo esse processo assim de a gente estar buscando uma alimentação saudável mesmo, que cada um vá hoje com um pouquinho assim do que provou ali fora, percebendo que a gente tem muitas possibilidades, né? Bem feliz mesmo de estar aqui. E o material a gente pode estar disponibilizando, se você quiser, só manda uma mensagenzinha para mim e lá eu já envio o livreto. Isso. Daí eu passo, tranquilo, então. Uhum. Você já viu que é a moça lá e o moço aqui, né? A Jussi já vai ser responsável, você também. Bom, gente, agradecer. Acho que foi também uma noite bem inspiradora. Nos alimenta isso, né? Isso que a gente fala de um sistema alimentar, uma alimentação saudável, sistema alimentar sustentável e saudável, é quando a gente fica nutrido, o corpo, a nossa mente, né? E o nosso espírito também. Sabe que o Marx tinha uma frase que ele falava assim, né? Quando um dia toda a riqueza será distribuída igualmente para todo mundo, a gente poderá arar a terra pela manhã, pescar à tarde e ler poesia à noite, né? Eu acho que essa frase mostra assim que enquanto para a gente vai continuar lutando, né, por um sistema alimentar sustentável e saudável, mas aí a gente tem outros tantos direitos que a gente precisa conquistar, inclusive a distribuição igualitária, né, equitativa da riqueza que é produzida por nós, trabalhadores e trabalhadoras. Se me permite rapidinho, eu só queria quando a Ju quando a Ju falou dos ultraprocessados,
Tem uma pesquisa da PNAD contínua, que saiu há 2 meses atrás, mostrando o aumento expressivo, já vem mostrando isso, mas há 2 meses mostrou um aumento expressivo no consumo de ultraprocessado, e a região sul é o que mais cresceu, 20% do consumo de alimentos ultraprocessados. E nesta casa, Padre Pedro, mais uma tarefa ali, né, hercúlea. Nesta casa está tramitando um projeto de lei 0303, de autoria do Gessé Lopes. Lopes, né? Gessé Lopes, é. Aquele deputado que já estão sabendo, né, já fica transmitido, mas todo mundo sabe quem é. O que acontece? Tem uma lei das cantinas escolares de 2001, que foi de autoria do próprio governador, que instituía alguns alimentos que poderiam ser permitidos nas cantinas escolares, e no ambiente escolar. O ambiente escolar, ele é um ambiente que deve ser promotor de alimentação saudável, de hábitos alimentares saudáveis. E agora, esse PL 0303, ele está para ser entrado em votação aqui no plenário, e ele está liberando o consumo a venda, o consumo de alimentos ultraprocessados nas escolas do estado de Santa Catarina. Refrigerante é ultraprocessado, né? Claro, isso. Então, assim, gente, a nossa de todos os lados que aparecem assim esses, né, Frankenstein, assim, que tu não sabe de onde que veio. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem, enquanto sociedade civil e nas nossas entidades, organizações, a gente precisa fazer o debate com as pessoas. Porque, muitas vezes, as pessoas estão comprando essa ideia de que seus filhos têm que ter o direito à escolha, à liberdade de escolha, quando não compreende a fundo qual é o impacto que vai ter este consumo na sua saúde, como um pouco do que a Ju apresentou para a gente. E tem muita evidência científica mostrando que tem impacto, inclusive, além das doenças crônicas não transmissíveis, tem impacto na cognição desses estudantes. Então, só para alertar que é importante a gente ficar de olho. Daqui a pouco vai ter uma audiência pública que a gente está pleiteando aqui para discutir amplamente com a sociedade, porque é direito das nossas crianças. A gente está falando de direito à alimentação, e a segurança alimentar e nutricional passa pelo ambiente escolar, né? Depois, a gente tem que atualizar aquela lei das cantinas, mas não piorar, né? Então, é um pouco esse o debate. Então, obrigada pela troca, pela partilha, foi ótimo estar com vocês, aprendi cada momento, e obrigada pela oportunidade. Bom, então, eu também quero agradecer, né, a presença aqui, a oportunidade, e também dizer da minha satisfação de ter aprendido muito, né, aqui nessas trocas. E é isso, agradecer, e vou estar disponibilizando lá também. Aliás, não vai ser esse que foi apresentado, vou apresentar o outro, onde tem mais informações. Inclusive, eu trouxe a informação dessa que saiu há dois meses atrás, né, sobre aqui em Florianópolis a alimentação das crianças está terrível. Mas é isso. Sinto gratidão aí para tudo. Muita gratidão, Padre Pedro, professor Alessio, que é uma parceria de longas datas, muitos aprendizados. E acredito muito na promoção da alimentação nas unidades escolares. É lá que a gente tem que apostar, e a gente tem que sair junto com as nutricionistas, porque lá as nutricionistas, elas não têm informação, é triste dizer isso, mas elas não têm informação de um alimento que vá proporcionar saúde para as crianças. Então, como eu tenho acompanhado as escolas, isso é bem triste. Mas acredito muito na união e no compartilhar de tudo isso, para que a gente possa estar levando para as crianças, e aí as crianças levam para os pais, né? Eu sei que eu recebo as visitas, essas escolas, e as escolas, as crianças, daqui a pouco os pais ligam: Noeli, meu filho teve a visita aí, ele quer ir de novo, a gente pode levar ele? Então, isso é salutar para todos nós que queremos, que comungamos os mesmos atos de querer um alimento saudável.
a gente tem lá os universitários que vão fazer estágios lá, né? Os estágios obrigatórios, os estágios não obrigatórios, mas eu vou dizer para vocês, tem alunos que não sabem nada. Aí eu questionei com o professor coordenador, ele não tem teoria. Aí ele disse, Noeli, foi o pior aluno para ti. Então, assim, ó, que não sabe manusear praticamente nada. Então, isso precisa levar para a faculdade, isso precisa levar para os ensinos, conscientizar essas formandos de que no campo é lugar de contemplação. Então, vamos, juntos somos mais fortes. Então, vamos lá. Gratidão, gratidão, Alessio. Então, Padre Pedro, eu queria fazer uma sugestão antes do agradecimento. Eu acho que a gente tem que fazer mais encontro igual esse. Quando eu pensei nesse encontro, eu pensei que era só merenda. E, na verdade, foi um congresso científico. Foi um congresso científico. Se a gente viu as informações que a gente recebeu hoje aí, são riquíssimas. A sociedade não está sabendo o que isso está acontecendo. Então, eu fiquei feliz da vida, aprendi muito hoje aqui. Queria colocar à disposição de vocês também qualquer parte da farmácia da natureza itinerante também, para a gente precisar de alguma atividade também. Colocar a nossa casa, né, Cleia, à disposição para visita também, agendada, visita agendada, e a degustação aí com a Cleia. Mas de colocar nossa casa lá também, a gente tem umas 700 plantas lá disso aí, e também não visita individual, de 5 a 20 pessoas, e isso que a gente pensa porque a gente perde muito tempo com a pessoa sozinha lá visitando coisa. E tem as trocas também de saberes também. Quando a gente fala em contaminação por agrotóxico, olha, se vocês soubessem a bomba que vai vir no futuro, contaminação por microplástico. Microplástico. E até a agricultura orgânica está contribuindo para isso. Até a agricultura orgânica está contribuindo para isso. Nós estamos super contaminados por microplástico. Não vou dizer quais as fontes, se é a gente esquentar coisa no plástico, sei do que é, mas nós estamos super contaminados por microplástico. Então, nós vivemos numa sociedade que a gente está se envenenando. Estão se encontrando resíduo de agrotóxico em leite materno. Isso aí é crime da humanidade. Eu fui comer veneno depois de grande. As crianças nascem hoje já envenenadas já. E dar veneno para uma criança é crime da humanidade para mim. Então, Padre Pedro, foi riquíssimo esse encontro. Sugiro que a gente faça mais encontro desse aí, e mais encontro até fora da Assembleia, podemos fazer em outros ambientes também fora da Assembleia. Queria agradecer a todos vocês por isso aí. A Escola do Campo também, eu vou estar lá dia 25 com uma palestra na Escola do Campo lá também. Professor, obrigado pelo convite também. O convite partiu do Marcamos, eu queria já agradecer a professora também. A Escola do Campo faz um trabalho maravilhoso, a Escola do Campo. Então, esses coisinhas, a Escola do Campo, os trabalhos de vocês, isso dá uma força incrível, esse movimento de uma alimentação mais saudável. E sugiro, e ainda deixo mais forte ainda a questão de reaproveitamento total de alimentos orgânicos. A gente fala muito em punks e não fala de reaproveitamento orgânico. Nós podemos aproveitar na totalidade. A Conab também por estar junto aí. A IPAGRE deveria estar junto no nosso evento aqui. Nossas atividades pelo Estado, 80% a IPAGRE está junto. Fortalecemos a IPAGRE fortalece a gente também, que a IPAGRE faz um trabalho maravilhoso nesse Estado. A IPAGRE, somente a da IPAGRE ali, o pé no chão ali. Então, eu queria agradecer de coração a cada um e a cada uma de vocês e dizer que a gente vai fazer mais coisas. Padre Pedro, nós vamos fazer mais atividade com relação à alimentação saudável, com certeza. E vamos tentar avançar com os projetos das punks. O Padre Pedro é punks. E o Padre Pedro, além de ser punk, também é um padre maconheiro também que está defendendo o canabidiol. Cuidado com as palavras aí, Alessio, que alguém pode pegar esse corte aí, né? E há um tempo atrás prenderam um caminhão transportando essa droga ilícita no oeste, né? E aí realmente para fins ilícitos.
e aí que escreveram lá embaixo, lá, prenderam o caminhão do Padre Pedro. Então, essas brincadeiras são perigosas. Gente, obrigado a todos, todas, pela presença aqui na noite de hoje, todo mundo que nos acompanhou em casa, através das redes sociais, o YouTube da Assembleia, o Facebook e o YouTube do Padre Pedro Baldiceira. Pessoal que está em casa, curta, comente, compartilhe, mande para frente esse debate para que a gente atinja mais gente. Importante demais essa conversa sobre alimentação saudável. Obrigado, uma boa noite a todos e todas.